A paz do Senhor, caros irmãos e irmãs que estão presentes com a gente aqui na 13ª EBOM, vocês que estarão com a gente também através do YouTube. Deus abençoe rica e poderosamente. Nós estamos na segunda aula da 13ª EBOM com o tema Reino, Poder e Glória. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos ser mais uma vez ricamente abençoados e edificados na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos com algumas ausências do pessoal aqui da produção, né? Não vamos ter a imagem aqui no telão, porque a pessoa não chegou ainda, mas o importante é que a aula vai acontecer. Então vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor para nós já entrarmos na nossa segunda aula da 13ª EBOM. Amado Pai Celestial, em cuja a presença nós nos encontramos, estamos diante da Tua face adorada para bendizermos o Teu nome na beleza da Tua santidade e reconhecimento por quem Tu és. Obrigado, meu Pai eterno, pela Tua presença real, pessoal e maravilhosa conosco. Graças nós te damos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos ajudado, nos confortado, tem nos consolado, tem feito, meu Deus, por nós o que nós dependemos e o que nós precisamos. Agora nós vamos estar em mais um período de aula da 13ª EBOM. Ó Senhor, quando estamos tratando sobre o reino que foi estabelecido aqui na face desta terra. Obrigado, meu Pai eterno, pela Tua presença real, pessoal e maravilhosa. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Convidando já a preletora da noite, pastora Claudilena. Ela vai estar ministrando esta aula, tá bem? A segunda aula da 13ª EBOM, e nós vamos ser mais uma vez edificados, tá bem? Graças a Deus. O tema Reino, Poder e Glória, baseado na doxologia da oração sacerdotal que Jesus ensinou, dizendo: porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Lembrando que a 13ª EBOM é um evento da CONADCP, Convenção Nacional, onde nós teremos nossa convenção no domingo, que vai se aproximando aí, mas antecedendo, nós teremos então essa série de estudos bíblicos, que é a Escola Teológica para Obreiros e Membros. Vamos receber então a professora da noite, pastora Claudilena. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hoje estamos no segundo dia aí do estudo, e o mais importante é que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Cada dia vamos aprender um pouquinho. Eu sempre digo que nunca nós sabemos tudo, sempre estamos aprendendo. E muitas vezes você aprende algo e alguma lição até com uma criança. Na atitude de uma criança, às vezes você tem uma grande lição. E nós estamos aqui, estudando a palavra do Senhor, falando um pouquinho sobre os sinópticos, sobre Jesus e os evangelhos, sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. E começando nessa noite, entre os incontáveis livros escritos sobre a vida dos homens, não há nenhum que se equipare aos 4 evangelhos, pois nunca houve um homem como Jesus, cuja história é contada pelos 4 evangelistas. Os evangelhos contam 4 facetas da vida de Jesus e são repletos de nomes de pessoas, lugares, descrições significativas, chamam a atenção de todos quanto leem. Então, a história de Jesus, não existiu um homem que tivesse uma história tão completa como teve Jesus, né? Por mais que os historiadores falam de grandes vultos, grandes homens na história,
mas o maior de toda a história é Jesus Cristo de Nazaré. E nós, aprendendo a palavra do Senhor, ouvindo sobre esses relatos, sobre o valor desses relatos, sobre a história de Jesus, é algo muito importante. Nós vamos aprender sobre o plano de fundo e o conteúdo geral, do Novo Testamento. Vamos ser informados sobre a terra, onde Jesus nasceu e viveu, os lugares onde ele ministrou. Então Jesus não fez nada sobre a vida de Jesus foi no escuro, mas tudo foi às claras, tudo foi relatado, tudo foi escrito. Nós vemos que Mateus, Marcos, Lucas e João, que Mateus era um cobrador de impostos, o nome dele era Levi, ele trabalhava na coletoria ali de Jericó. Marcos era filho de Maria, dono do cenáculo, que era a casa onde houve a descida de Pentecoste. Interessante isso, Porque às vezes a gente não para pensar. Então ele era Marcos, era João Marcos na realidade, e ele era filho de Maria, dona do cenáculo, onde houve a descida do Espírito Santo. Depois Lucas, também como todo mundo sabe, era médico, era grego e era escritor. João, discípulo amado de Jesus, escreveu sobre a deidade de Jesus. João foi testemunha ocular, ele estava presente na história. Então todos os acontecimentos que João escreveu é porque ele viu e ele ouviu. Então ele foi testemunha ocular. Muitas vezes nós também, quando acontece alguma coisa ou algo na igreja, um testemunho, e é muito importante quando a gente diz: eu estava lá, eu vi acontecer, eu vi como foi, eu vi quando foi. Isso traz uma grande credibilidade do que quando a pessoa fala, eu ouvi dizer, me disseram, é algo diferente. Mas quando você é testemunha ocular de algo, isso é muito importante, Traz uma grande validação. Então, o valor de ter esses 4 relatos. As narrativas do Evangelho servem para ressaltar os principais acontecimentos da vida de Jesus. Cada escritor dos Evangelhos inclui alguns detalhes e informações que não se encontram nos outros. Essas narrativas, em seu conjunto, entretanto, mostram o caráter abrangente do ministério de Jesus, de sua morte em favor dos pecadores e de sua ressurreição. A semelhança dos 4 grandes mestres da pintura, os escritores dos evangelhos nos brindaram 4 retratos do Filho de Deus. Cada um deles fizeram um relato, mas muito semelhantes, porque todos falando sobre Jesus, sobre a história de Jesus, nascimento de Jesus, milagres de Jesus. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um contou uma parte da história, mas a história é semelhante, porque eles estavam falando da mesma pessoa. Para a gente entender, mais ou menos, você pode pensar assim: quando você vê um elefante, uma pessoa que vê o elefante de lado, ele vê a orelha do elefante. Então, você perguntar para ele, como que é o elefante? Ele vai falar, eu vi uma grande orelha. Aí, se você perguntar para o outro, como você viu um elefante? Eu vi uma grande tromba. Não deixou de ser um elefante. E assim, cada um vê o elefante de um ângulo, mas todos veem um elefante, cada um num ângulo, tudo fazendo parte do mesmo contexto. Então, no caso de Jesus, cada um deles contou a história, discriminou a história sobre Jesus, falou sobre o nascimento de Jesus, falou sobre os feitos de Jesus, falaram sobre os milagres de Jesus, tudo muito semelhante, mas uma coisa com certeza, inigualável. Jesus foi inigualável, ninguém se compara a Jesus, ninguém se comparou à história de Jesus. E ele sempre apresentando, mesmo em ângulos diferentes, mas mostrando que todos reconhecemos a face de Jesus, que todos reconhecemos que esse verdadeiramente era o Senhor Jesus. As características principais das 4 narrativas.
Os relatos dos evangelhos são seletivos, não são listas exclusivas de tudo quanto Jesus disse e fez, conforme observou João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia contar os livros que se escrevessem. Então, Jesus, ele fez muitas coisas, e grandes coisas realmente foram escritas e foram narradas na Bíblia, mas ele fez muitas coisas que não caberiam, né? Se fosse escrever a Bíblia, não caberia tudo ali. Então foram ainda alguns milagres, mas Jesus fez muito mais milagres quando ele estava aqui na terra. Fez muitos mais proezas, mas era impossível eles colocarem tudo isso nos escritos bíblicos. Mas o que se mostra é que ele verdadeiramente fez milagres, que ele é quem ele diz ser e que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Dentre a multidão de eventos ocorridos durante a vida terrena de Cristo, cada autor sagrado guiado pelo Espírito Santo. Porque muitas pessoas falam assim, né? Mas foram homens que escreveram a Bíblia, né? Comedor de feijão. A diferença aqui é que eles foram guiados pelo Espírito Santo. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. Por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, é algo diferente, porque ela não é um livro comum. Um livro comum, ele pode servir de autoajuda, ele pode contar várias histórias, mas não muda a tua vida. Mas a Bíblia Sagrada, por ser a própria palavra de Deus, então ela traz uma mudança de vida para nós. Ela é uma fonte de água viva, ela é uma fonte que jorra no nosso interior. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos meditar dia e noite na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, e ela nos traz inspiração, ela nos traz segurança. A palavra de Deus é a bússola que nos conduz à salvação. A infância e a juventude de Jesus foram deixadas no silêncio, então essa parte aí não foi falada, excetuando os textos principais de todo o espaço de vida de Jesus. As narrativas dos evangelhos também são harmoniosas entre si. Embora cada escritor sagrado tivesse selecionado o seu próprio material, todos eles seguiam o mesmo padrão básico, desdobrando os principais eventos da história. É aquilo que eu acabei de dizer agora há pouco, né? Cada um escreveu um livro, mas tudo muito similar, tudo muito harmonioso, né? Um completando o outro. A exposição pública de Jesus pelo ministério de João Batista e seu batismo em água, depois dos milagres realizados, também seus ensinamentos e a formação do ministério com seus discípulos. Foi salientado nos evangelhos aqueles que aceitavam a Jesus e os que rejeitavam. Os milagres na Galiléia, Samaria, Jerusalém da Judéia, sua detenção, crucificação, ressurreição e sua subida ao céu. Tudo foi colocado, né? Não colocaram somente que Jesus foi bem-vindo, mas também mostraram quando ele foi rejeitado. Mostraram também as dificuldades que Jesus passou. Né? Porque quando se fala em Jesus, as pessoas pensam assim, não, o espaço estava livre, né? Mas não, sempre houve contrariedade também. Sempre Jesus tendo que provar quem ele é, falar sobre quem ele era, pregar sobre quem ele era, né? Porque sempre houve e sempre, enquanto estamos existindo, existe contrariedade. Mas Jesus é quem ele diz ser. E é isso que nós temos que acreditar. Jesus é quem ele diz ser. Lugares onde Jesus viveu e ministrou. Ele ministrou na Palestina, distritos da Palestina, na Galiléia, na Fenícia, em Decápolis, Samaria, Pérea, Judéia. Gente, imagina que Jesus não tinha parada, né? Jesus não teve parada. Pregava aqui, pregava ali, pregava lá. E a Bíblia também mostra para nós que Jesus não tinha preconceito. Ele pregava para crianças, velhos, meninos.
pregava para quem estivesse na frente, ele não tinha preconceito. Não, para esse eu não vou pregar porque é samaritano, para essa eu não vou falar com ela, porque naquela época os homens não falavam com as mulheres assim, né? Mas ele não, ele quebrava os protocolos e ele pregava o Evangelho. E isso também sendo um grande exemplo para nós, que nós também temos que quebrar o protocolo e temos que pregar o Evangelho. Não devemos ter preconceito e achar assim, não, só vamos pregar para esse, aquele não, esse sim, esse não. Tem gente que parece que tem a lista do céu, né? Essa vai, esse não vai, aquele vai. Isso não é o nosso papel. O nosso papel é ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então nós temos que crer e temos que verdadeiramente ter Jesus como nosso princípio, como a nossa base. Ver todas as vezes que Jesus chegou, que Jesus operava milagres, que Jesus estava sempre no meio da multidão, que Jesus, todas as vezes que chegava ali, alguma coisa acontecia. Nós vemos que Jesus cresceu até a idade adulta na cidade de Nazaré, no distrito da Galileia. E ele realizou seu primeiro milagre ali em Canaã. Então ele já começou o ministério dele fazendo milagres. Já começou mostrando que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Jesus passou uma boa parte do seu ministério em aldeias, vilas, regiões montanhosas desse distrito ali da Galileia. O que nós vemos? Jesus, como chama Filho de Deus, ele poderia ter outro pensamento, mas ele foi humilde, né? E ele sempre mostrou aqui a condição de servo. Jesus, ele se tornou servo para que nós fôssemos príncipes. Então ele verdadeiramente se despiu de toda a glória dele, se tornou servo, né, e habitou no meio de nós. Então nós vemos que ele pregava em aldeias, quer dizer, nos lugares mais difíceis, mas ele ia e ele pregava. Ele pregou em regiões montanhosas. E quando fala regiões montanhosas, gente, vocês imaginam como é que essas regiões montanhosas. Cornélio já tem assim, essas rampas imensas aqui, né, que já não são fáceis. Imagina aquela região, e naquela época não existia carro, não tinha avião, não tinha nada disso, né? Eles todos andavam a pé e era causticante aquele lado que eles moravam, mas Jesus estava sempre pregando a palavra de Deus. Algo também que nos chama a atenção foi aqui na questão também dos samaritanos, conforme eram chamados habitantes de raça mista dessa região. Eles eram desprezados pelos judeus da Palestina. Muitos judeus nem ao menos cruzavam a Samaria em suas viagens. Jesus, entretanto, muitas vezes passou pelas terras de Samaria. Uma dessas viagens pregou para todas as vilas de Samaria, através de uma mulher ao lado do poço de Jacó. Aqui ele também mostrou que ele não tinha preconceito e que a salvação veio para todos. Veio para samaritano, veio para grego, veio para gentil, para todos. Todos têm direito à salvação. E essa passagem aqui foi muito importante quando ele pregou para aquela mulher ali no poço de Jacó. E nós vemos várias coisas. Eu vou pulando aqui um pouco mais rápido, gente, porque senão tem muita coisa. Nós temos que encerrar no horário. Os ensinamentos de Jesus. Temos examinado as características dos evangelhos da terra onde Jesus viveu e ministrou os principais acontecimentos da sua vida. Ensinar era o aspecto principal de sua obra na terra, levar o conhecimento por meio do ensino a todos os habitantes da terra. Cada página do Evangelho está recheada de ensino de Jesus. Veremos 5 importantes características de seu ensino. É aquilo que eu estava dizendo. O objetivo de Jesus era ensinar. E até hoje, nós temos que estar ensinando, temos que estar aprendendo. O povo erra por falta de conhecimento. E muita gente, porque realmente não quer aprender. Né? Por quê? Porque nós temos um exemplo nosso aqui, né?
Temos aqui o pastor que é professor de teologia, temos missionários, temos os pastores que pregam, que ensinam, que ministram, mas muita gente não quer saber de aprender. Muita gente quer levar na ignorância, mas Deus não vai ter ninguém por ignorante, porque nós temos a oportunidade de aprender. E só não aprende quem não quer. E a Bíblia diz que o povo erra por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, nós temos sim que querer aprender a palavra do Senhor. Temos sim que querer entender a palavra do Senhor. Não vivermos de axiologia, mas temos certeza. Porque muitas vezes nós somos questionados na rua ou onde a gente trabalha, a pessoa chega e te faz uma pergunta e você não pode dizer para ela: eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Nós devemos ter certeza do que nós estamos dizendo e dizer: a Bíblia diz assim, assim, assim. E muitas vezes somos falhos. Por mais que nós tentamos aprender, por mais que nós buscamos, mas nós precisamos aprender mais e mais, crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Então, os ensinamentos de Jesus, ele tem propósito, método. Nós vemos que no propósito, o propósito de Jesus era revelar a Deus e ensinar aos homens verdades sobre as quais pudessem edificar as suas vidas. Ele disse que seus ensinos provinham do Pai. Não se tratava de meras ideias interessantes, de pensamentos esperançosos ou histórias divertidas. Eram as próprias palavras de vida eterna, palavras que permaneciam para sempre. A pessoa que põe em prática os ensinamentos de Jesus descobre que sua vida está edificada em um sólido alicerce, que não está edificada na areia, mas está edificada na rocha. Então, o propósito de Deus não era mostrar, de Jesus, não era apenas querer ficar contando histórias, meras ideias, e o povo achar que mirabolante, achar interessante. Não, era a salvação. Era trazer conhecimento do Pai. Ele queria que a humanidade entendesse quem era Deus, quem era Jesus. E isso, sempre o propósito de Jesus era esse. O método dele, Jesus ensinava por toda parte, sempre que surgia a necessidade. Ele ensinava nas sinagogas, no templo, além de ensinar nas ruas, nas casas particulares, em tempo e fora de tempo. E nós também temos que aprender isso, estarmos ensinando em tempo e fora de tempo. Todas as vezes que temos a oportunidade, nós não devemos perder a oportunidade de falar sobre Jesus. O número de ouvintes não era preponderante para Jesus. Quantas pessoas às vezes você vê e fala assim: a pessoa vai pregar e quer saber se vai ter bastante gente ou vai ter pouca gente? Tem gente que só quer pregar se tiver bastante gente. Tem gente que só quer cantar no lugar se tiver bastante gente. Mas isso não é o preponderante. Jesus pregava quando tinha muita gente e quando tinha pouca gente. E nós não podemos ser diferentes. Devemos falar do amor de Deus. Não importa se tem muita gente ou pouca gente. O número de ouvintes não era preponderante para Jesus. Mesmo assim, uma grande multidão o acompanhava. Porque a Bíblia diz que onde Jesus estava, alguma coisa acontecia. Onde Jesus estava, sempre acompanhado de uma multidão. Muitos de seus mais importantes ensinamentos foram enviados a indivíduos, como Nicodemos e a mulher samaritana. Ele utilizava vários métodos de comunicação. Jesus também pregava por parábola. Por quê? Porque o povo gostava de ouvir as histórias que aconteceram verdadeiramente em algum lugar, essas parábolas. Então Jesus ensinava muitas verdades por meio de parábolas. Uma parábola era uma ilustração ou história, usualmente extraída dos acontecimentos da vida diária. As parábolas se revestem de 3 vantagens. Elas podem ser facilmente lembradas, porque realmente quando você conta uma parábola, uma história, as pessoas param para prestar atenção.
E esse era um método que Jesus também usava para atrair a atenção das pessoas. E elas podem ser facilmente lembradas, elas podem ser interpretadas até mesmo para quem tem pouca cultura. Demonstram a preocupação de Jesus pelos seus ouvintes, porque Jesus queria alcançar tantas pessoas que eram cultas e as que não eram cultas. Todas são importantes para Jesus. Então, ele usando parábolas, isso chamava mais atenção. E realmente, às vezes, quando nós ouvimos uma história, um testemunho, chama a nossa atenção. Né? De repente, você está meio assim, começa a ouvir aquela história, aquela parábola, e ela chama a sua atenção, porque ela é exemplo de algo que aconteceu, exemplo de algum acontecimento, e isso marca a nossa mente, marca a história. A maioria das parábolas ensinam apenas uma verdade central, para falar de persistência. Jesus contou a parábola da dracma perdida. Vocês já sabem a história da dracma perdida. As lições de Jesus, elas eram objetivas. Jesus se utilizava de objetivos familiares para ensinar verdades espirituais. Certa vez pegou uma criança e pôs entre seus discípulos, destacando a humildade de uma criança. Que se nós queremos salvação, nós temos que se tornar como uma criança. Por quê? Porque a criança, ela não tem maldade. A criança, ela pode estar aqui brigando, daqui 2 minutos elas estão brincando. E os adultos às vezes continuam a brigar. Né? Às vezes, por exemplo, um filho de um filho de outro começa a brigar, e os pais entram na briga. Os pais continuam a briga e as crianças daqui a pouquinho estão brincando. Então é por isso que nós temos que nos tornar como criança, porque a criança é humilde, ela é simples de coração. É por isso que a palavra do Senhor fala que se tornar como uma criança, por causa da humildade. Outra vez Jesus chamou a atenção para uma pobre viúva que participava do ofertório, destacando que ela dera mais que os ricos, porque dera tudo quanto ela tinha. Porque os ricos, às vezes, por exemplo, têm milhões. Aí se ele dá lá, vamos pensar, uma oferta de 100 mil reais, todo mundo fala, deu 100 mil reais, né? Mas às vezes uma pessoa pobrezinha, o único dinheiro que ele tem é 5 reais. E ele pega aqueles únicos 5 reais e ele oferta. Quem é que está dando a maior oferta? Com certeza a de 5 reais. Por quê? Porque ela está dando tudo o que ela tem. Porque no caso dessa pessoa aqui, da pobre viúva, ela deu a moeda, ela deu tudo aquilo que ela tinha. Então, aqui mostrando a diferença das pessoas, que a gente tem que dar aquilo que vale algum sacrifício. Porque tem coisa que não vale sacrifício nenhum. Se você pegar algo e você fala assim, coloca lá, vamos pensar, 5 centavos. A não ser que os 5 centavos seja a única coisa que você tem. Porque Deus conhece todas as coisas, né? Às vezes 5 centavos para aquela pessoa, no momento é a única coisa que ela tem. Então a oferta dela vai ser a maior da noite, porque é tudo que ela tem. Então essas coisas fazem a grande diferença. Falou sobre as aves do céu e o lírio dos campos, para indicar o cuidado de Deus pelas nossas vidas, porque se Deus cuida, né, das aves dos campos, das flores, e as cuida, né, com tanta beleza, e as veste com tanta beleza, que dirá de nós que somos filhos de Deus. Então as lições de Jesus eram objetivas para nós entendermos o quanto Deus nos guarda, o quanto Deus nos protege. Nesse caso aqui, muitas vezes nós estamos apavorados com as coisas que estão acontecendo no dia, ou o que vai acontecer com o amanhã, e ele deixou bem claro aqui, para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, porque se ele está cuidando de tudo, ele está no controle de tudo, está cuidando das aves dos campos, das flores dos bosques, que dirá de nós que somos filhos de Deus? Então, quando a gente consegue realmente descansar no Senhor e colocarmos a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente, aí a gente consegue descansar. Porque descansar no Senhor, eu sei que não é fácil, mas Ele mesmo nos dá essa força para nós descansarmos no Senhor. Muitas vezes Jesus utilizou perguntas em seu ensino. As perguntas instigavam os homens a pensarem sobre o assunto.
Normalmente eram assuntos pertinentes ao cotidiano das pessoas. Por exemplo, que dará o homem em recompensa por sua alma? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer ao paralítico, levanta e anda? Para nós, humanamente falando, os dois. Quase impossível ele dizer perdoados são os seus pecados, né? Mas Jesus tinha essa condição de, além de dizer para o paralítico, levanta e anda, ainda dizer, perdoados estão os teus pecados. E somente o Senhor